Convido os irmãos a nos colocarmos de pé. Vamos dirigir a Deus uma oração, agradecendo a Ele por estarmos aqui nesta noite, para adorar, bendizer, exaltar e glorificar o Teu santo nome. Levante sua mão, ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai que estás nos céus, no nome maravilhoso e bendito do Senhor Jesus, te agradecemos, ó meu Deus, pelo privilégio e a satisfação de estarmos na Tua casa, reunidos nesta noite. Que o Senhor com a sua mão forte, que o Senhor com o seu braço estendido, que o Senhor com a sua graça maravilhosa, Senhor, venha operar um grande milagre na vida do Teu povo neste lugar. Deus amado, para que aquele, Senhor, que adentrou nesta casa triste, saia alegre. Aquele que entrou enfermo, saia curado. Aquele que entrou desempregado, as portas se abram. E que aconteça o milagre, Senhor, salvação de almas, cura, Senhor, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado e exaltado neste lugar. E certo, ó meu Deus, que o Senhor fará além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos nesta noite. Nós já oramos, ó Senhor, agradecidos a Ti, em o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, Jesus. Podemos assentar? O pastor Jurandir nos incumbiu de estarmos administrando esse culto nesta noite. E eu convido os amados irmãos, nós estamos louvando a Deus com o hino de número 185 da nossa harpa. Eu convido a todos que têm a sua harpa, ou aqueles que não têm, acompanhem no talão. Vamos estaremos todos adorando a Jesus com o hino de número 185. E eu convido aqui o pastor Valdecir, vem cá louvar o Senhor com o hino 185 nesta noite. Graças a Deus. Invocação e louvor. A paz do Senhor a todos, meus irmãos, invocação e louvor. Vem tu, ó Rei dos Reis, guia os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém.
87, irmão Zico, por favor, querido. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. 87, irmãos. Adoremos a Deus com todo o fervor. 87. Justificado estou, Cristo Jesus me livrou, Ele é meu Salvador, também meu bom mediador. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Santificado fiquei quando a Ele roguei. Ele me disse: tomai, de minha graça usai. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Fui redimido também, obra do meu sumo bem, tudo de graça ganhei, nada por obras da lei. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Ele a promessa me deu, do guia santo do céu, também me disse: ficai, e o batismo esperai. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Quando a Ele busquei e batizado fiquei, línguas estranhas falei, e meu Senhor exaltei. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz,
Cristo, meu mestre, verás. Agora vou trabalhar e muitas almas ganhar, essas que ele salvou. Quando na cruz expirou, Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo, meu mestre, verás. 161, pastor Ari. Terra celeste, meu barco. Celeste, meu barco andará ali onde os santos já estão, findando a noite, amanhã romperá, então os remidos entrarão. Sim, vou pelas terras, pelos mares também, alerta, Jesus me guiará, ele prometeu a mim, nunca me deixe no mundo, porém, se leva-me ao porto com alegria sem fim. Será júbilo deste dia pra mim, em que eu chegar ao céu de luz. Que paz e descanso com Deus lá sem fim. Saudoso te já, ó meu Jesus. Sim, vou pelas terras, pelos mares também, alerta, Jesus me guiará, ele prometeu a mim, nunca deixar-me no mundo, porém, sim, leva-me ao porto com alegria sem fim, do mundo que jazes no vil tentador, não quero jamais em ti morar. Pra festa celeste eu vou com fervor, louvores a Cristo irei cantar. Sim, vou pelas terras, pelos mares também, alerta, Jesus me guiará, ele prometeu a mim, não deixar-me no mundo, porém, se leva-me ao porto com alegria sem fim. Amigo, lembrai-vos que no naufragar a face para qualquer um de nós, convite pras bodas Jesus nos quer dar, lugar bastante para nós. Sim, vou pelas terras, pelos mares também, alerta, Jesus me guiará, ele prometeu a mim,
nunca deixar-me no mundo, porém, sim, leva-me ao porto com alegria sem fim. Graças a Deus, né, irmãos? Como é bom estarmos na casa de Deus, adorando, exaltando e bendizendo o seu santo nome. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé e abrir as vossas Bíblias no Salmo de número 46. Vamos ler esse texto bíblico, irmãos. Depois nós estaremos ouvindo. As nossas irmãs se reúnem aí para estar louvando ao Senhor todas juntas aí. Graças a Deus. Salmo de número 46. Você que encontrou, se coloca de pé. Vamos ler juntos, meu. Eu estarei lendo os versículos ímpares e toda a igreja estará lendo os versículos de números pares, com voz de soldado valente que acabou de vir da guerra com a vitória, né, irmãos? Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os irmãos, podeis assentar. Graças a Deus, agradecido a cada um dos irmãos que vieram nesta noite. E hoje, pela nossa lista de cooperação, estaremos iniciando, né, irmãos, o 10º encontro de casais, mas hoje está sendo realizado ali no lugar onde os irmãos marcaram, no restaurante, e haverá uma palestra, mas nós estamos aqui para adorar a Deus. O pastor Jurandir me incumbiu de estar na responsabilidade deste culto, e com certeza nós estaremos ouvindo a preciosa palavra do Senhor. Pela cooperação de hoje, Jardim Aeroporto, tem alguém do Jardim que está aqui, nosso companheiro? O pastor Marcos está lá no trabalho, lá, graças a Deus. Quantos mais irmãos do aeroporto? Está ali os irmãos. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se bem, graças a também. Ali da balsa, veio alguém da balsa? Aos irmãos aqui da balsa, graças a esse irmão, coopera em todo lugar, graças a Deus, irmão abençoado, né? Deus abençoe, obrigado pela vinda. Também os irmãos do Graminha, veio alguém do Graminha? Que está aqui na lista de cooperação. Está aqui nosso companheiro. Pastor, os companheiros, né, estão lá, né? Graças a Deus. Também aí do Royal Palmer. Tem alguém do Royal Palmer? Cooperação hoje. Está ali nossos irmãos, graças a Deus, aí nosso companheiro Ricardo, juntamente com o nosso irmão. E os nossos irmãos que aí estão, seja bem-vindo, graças a Deus, podemos assentar. Também do Roseira, veio alguém do Roseira, representando a congregação. Está aí duas irmãs, o irmão, está aí nossos irmãos. Graças a Deus, podemos assentar. E também, para encerrar, do Tatu. Apareceu alguém do Tatu? Não veio ninguém, mas graças a Deus, né, irmãos? Agradeço a todos que vieram nesta noite. Com certeza o Senhor estará falando conosco através da sua preciosa e inerrante palavra. Vamos ouvir as nossas queridas irmãs que estarão adorando ao Senhor Jesus com um hino nesta noite. E logo após, a nossa irmã Vitória vai estar louvando a Deus também. Nesta noite nós estamos cooperando com os dízimos, as ofertas e aquilo que trouxemos em sinal de agradecimento a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, em nossos corações e operado sobre cada um de nós. Louve a Deus com alegria nesta noite.
Graças a Deus, né, irmão? Sempre que estamos longe do Senhor, sentimos esse vazio na nossa alma, né? Vamos ouvir a nossa irmã Vitória, que também é minha filha, uma menina muito abençoada, que está tocando, louva ao Senhor. E nesta noite, enquanto ela louva ao Senhor, nós estaremos contribuindo com os dízimos, com as ofertas que trouxemos, em sinal de gratidão a Deus por tudo quanto Ele nos tem feito. Só de estarmos aqui, quer dizer que não estamos doentes, não estamos padecendo nenhum mal no nosso corpo, e Deus tem nos abençoado. Então contribua em sinal de agradecimento a Deus por todas as bênçãos que Ele tem feito na sua vida. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Me perdoe quando te entristeci, me perdoe quando não aceitei, me perdoe quando eu insisti, me perdoe quando não falei, me perdoe quando não te ouvi, ou até quando não suportei teu silêncio falando pra mim que tu sabes do que eu não sei. Eu prometo, Senhor, me esforçar e decido em te confiar. Entendi que o Senhor me conhece bem melhor do que eu. Sou falho, mas te amo, e eu me rendo sim aos teus planos. Tu me disseste que todo trabalho é só teu, é somente teu. Descanso em tuas promessas e em teus braços, ó Deus. Então Deus te diz assim: eu conheço o teu coração e o teu nome escrevi em minhas mãos. De você não esqueço jamais. É você que às vezes se vai. Não suporta ver você chorar. Me levanto ao ver você clamar. Mesmo que fique sem entender, sempre tenho o melhor pra você. Eu te abraço e te dou meu perdão. Vê se alegra esse teu coração e coloca um sorriso no rosto de quem é campeão. És falho, mas te amo, e pra você sim tem os melhores planos. Meus olhos nunca se afastam de você pra te proteger. Me escute, sempre lhe dizendo: eu estou aqui com você. Sou falho, mas te amo, e eu me rendo sim aos teus planos. Tu me disseste que todo trabalho é só teu, é somente teu. Descanso em tuas promessas e em teus braços, ó Deus. És tudo que eu preciso, Senhor. Você aqui comigo
cuido de você. Te amo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos, que somos falhos, mas o Senhor nos ama, né? Eu convido os irmãos a nos colocarmos de pé. Convido aqui o companheiro nosso irmão André, que vai nos trazer a palavra de Deus nessa noite. O pastor Jurandir deixou incumbido de trazer a palavra nessa noite. Eu tenho certeza, irmãos, que viemos ao lugar certo. Deus enviará o maná dos céus para nos sustentar nesta caminhada. Passamos dias difíceis em nossa nação, o mundo está todo conturbado, mas Deus tem sempre o alimento para sustentar o seu povo, para continuarmos marchando sem desistir, crendo que Deus continuará nos fortalecendo e nos encorajando nesta caminhada. Quantos creem que Deus vai falar conosco através da vida do nosso André? Diga amém. Está aqui o servo do Senhor, vamos estar orando por ele. Senhor, nosso Deus, nosso querido e amado Pai que está no céu. No nome maravilhoso e bendito do Senhor Jesus, te agradecemos por tudo quanto já fizemos nesta noite, Senhor. Já adoramos o teu santo nome, demos glórias a ti. E neste momento, o nosso coração está preparado para ouvir a tua palavra. Usa o teu servo nesta noite com poder e autoridade, Senhor, realizando sinais e prodígios no meio da tua igreja, porque temos a certeza que o Senhor foi o primeiro a chegar neste lugar. E eu tenho certeza que coisas grandes e firmes, através da tua palavra, o Senhor fará a cada um de nós neste lugar. E certo que o Senhor usará o teu servo, nosso irmão André, no poder da palavra, Senhor. Nós já oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos estar lendo a palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo a Timóteo, capítulo 4, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, vou estar lendo o versículo 1 e o 2, e depois estarei lendo também em 2 Timóteo, no capítulo 4 também. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E em 2 Timóteo, no capítulo 4, diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão o ouvido da verdade, voltando a fábulas. Amém? Os irmãos podem se assentar. Primeiramente, agradeço ao Senhor nosso Deus por essa oportunidade de nós podermos estar aqui, ao pastor Jurandir, ao pastor Levi, ao pastor Joel, aos obreiros, a confiança de nos confiar ao púlpito para estarmos trazendo a mensagem, Como o pastor Jonas, semana passada, esteve ensinando aqui, ele falou, que ele ainda é da época que às terça-feiras era culto de ensino, Então a responsabilidade é grande na terça-feira junto com os irmãos. Mas estou feliz, irmãos, porque acima de tudo, nós estamos na presença do Senhor. Estive acompanhando os hinos que os irmãos esteve louvando, as irmãs falando da pessoa do Espírito Santo. Domingo passado a irmã esteve pregando, falando
sobre o Espírito Santo, a necessidade do Espírito Santo estar movendo no meio da igreja. E eu estava meditando, orando a Deus e falando: Senhor, o que trazer para a igreja? Nosso irmão acabou citando aqui, orar por nossa nação, né? Por tantas coisas que estão ocorrendo, mas não somente em nossa nação, mas quando nós buscamos os noticiários, seja via internet, via televisão, via escrita, quando vem as notícias internacionais, coisas muito estranhas, né, incomuns, fora do normal estão acontecendo nesse mundo, coisas que estão sendo aprovadas, que Deus reprova taxativamente na sua palavra. O mundo está caminhando em um caminho de rebeldia, né? Sabemos que o sistema e a forma como a política está sendo feita, conforme o mundo está se posicionando, é uma posição anticristã, até porque a palavra de Deus diz, né, que sabemos que o anticristo está por vir, e sabendo que o anticristo está por vir, muitos já estão se fazendo anticristos. Mas eu estava observando a palavra, e o Senhor nos dirigiu a esse texto de 1 Timóteo, que diz: mas o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo, escrevendo a Timóteo a sua carta, uma carta pastoral. Timóteo, tudo indica, ele estava dirigindo a igreja de Corinto nesta época. Quando ele passou a dirigir essa igreja, subentende-se que ele já tinha viajado com Paulo mais de 15 anos em obra ministerial, nas obras missionárias. Então ele teve uma boa escola com o apóstolo São Paulo, aprendeu bastante. E Paulo aqui dizendo que o Espírito Santo estava avisando que nos últimos tempos apostatariam alguns da fé. Quando nós vamos às Escrituras, estudamos os últimos tempos. Segundo o apóstolo São Pedro, no dia de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado, ele citou a profecia do profeta Joel, dizendo: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Entendemos então que os últimos tempos, ou os últimos dias, abrange o período da igreja na terra, a era cristã. Estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os últimos tempos, desde a inauguração da igreja nos dias de Pentecostes. Ou seja, olhando para a palavra de Deus, faz mais ou menos quase 2000 anos que estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Bem, verdade é que nesses 2000 anos de cristianismo, houve momentos de avivamento e houve momentos de apostasia da igreja. Houve momento em que a igreja se fortaleceu espiritualmente na igreja e teve momentos de trevas sobre a igreja. Mas o apóstolo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo escrevendo, está dizendo que nos últimos dias, ou seja, à medida que o tempo fosse se findando, cada vez mais pessoas iriam se apostatar da fé. E por que iriam se apostatar da fé? Porque estariam dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, que são ensinadas através da hipocrisia de homens, homens que fingem ser homens de Deus, que fingem ouvir a voz do Espírito Santo, mas na verdade ouve a voz de espíritos enganadores. Ou seja, ainda que o mundo tenha se assustado no século passado com o advento do comunismo, com o advento do socialismo ateísta, quando se pensava que o grande inimigo do cristianismo no mundo seria o ateísmo, mas a Bíblia deixa bem claro que os últimos dias seriam os dias religiosos,
Seria dias de muita religião, de muita fé, mas de falso religiosidade, falsa fé. Haverá muitas manifestações espirituais nos últimos dias, à medida que o tempo vai se findando, mas não quer dizer que estas manifestações espirituais estarão vindo da parte do nosso Deus. O texto está dizendo, o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz. Quando João, na sua visão do Apocalipse, teve a visão das 7 igrejas do Apocalipse ali, do capítulo 1 até o capítulo 3 do Apocalipse, e o Senhor Jesus, usando-o, mandou escrever 7 cartas para 7 cidades, 7 localizações da época. E em cada uma dessas cartas, no final delas, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós, por tradição, por confissão de fé, somos uma igreja pentecostal. O movimento pentecostal, ou a fé pentecostal, iniciou nos dias apostólicos. No início das Assembleias de Deus, ou no início do movimento pentecostal moderno, nós pregávamos, ensinávamos e dizíamos que nós pregamos a fé apostólica. Inclusive, em muitos lugares, quando a Assembleia de Deus chegou, o primeiro nome era Missão Evangélica da Fé Apostólica. E nós dizíamos que a fé apostólica consiste em crer na atualidade da manifestação do Espírito de Deus no meio da igreja. Ainda que outras igrejas evangélicas não pentecostais creiam na doutrina da Trindade, creiam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a diferença entre nós e as igrejas que chamamos de tradicionais é que nós cremos que o Espírito Santo fala com a igreja. Nós cremos que o Espírito Santo fala com cada um. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. E entre os dons espirituais está o dom da profecia, está o dom da sabedoria, está o dom da ciência, está os dons do discernimento do Espírito, que ajuda a igreja a discernir as coisas que acontecem. E quando nós olhamos aqui, quem é o Espírito Santo? Todo homem, toda mulher, ouvindo a palavra do Evangelho, ouvindo que Cristo morreu por nossos pecados, que morreu e foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que crê que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e assim crendo, se arrepende dos seus pecados. Quando o crente, ele se arrepende dos seus pecados, nós cremos que o Espírito Santo de Deus vem habitar na vida deste crente. O Espírito Santo vem habitar na vida do homem, na vida da mulher, daquele que crê, a partir do momento em que ele se arrepende e toma uma decisão de fé. E quando o Espírito Santo vem sobre a vida desta pessoa, inicia-se uma obra chamada regeneração. O crente começa a ser regenerado, ou em outras palavras, nascido de novo. Ele nasce de novo, porque quando ele crê que Cristo morreu na cruz do Calvário por ele crê que ele está morto. Uma vez estando em Cristo, uma vez verdadeiramente tendo crido na pessoa bendita de Jesus Cristo, o crente morre para o pecado. Por isso Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, diz: e eu me glorio na cruz de Cristo, porque nela eu estou crucificado para o mundo e o mundo para
mim. Quando nós cremos em Cristo, nós morremos para o mundo, morremos para o pecado, mas o Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas e nos comunica uma nova vida. E quando essa nova vida vem, diz Paulo, que nova criatura somos. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Pedro, escrevendo a sua carta aos dispersos da Ásia, diz que fomos gerados novamente pela palavra de Deus. E uma vez que o Espírito Santo vem habitar na minha vida e na sua vida, amados irmãos, temos a liberdade, o privilégio e o direito de ouvir a voz de Deus. Se você é crente verdadeiro, se você verdadeiramente deu um passo de fé para Jesus Cristo, se você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo fala com você. Você ouve a voz do Espírito, você consegue discernir a voz do Espírito, porque a voz do Espírito Santo é praticamente a mesma voz do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E a voz de Deus nesta noite diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. O que é apostatar? É afastamento consciente da fé. É você saber o que você está se afastando da pessoa. Paulo está escrevendo a Timóteo, está dizendo: no decorrer da história da igreja, muitas pessoas virão para a fé, muitas pessoas virão para Jesus Cristo, muitas pessoas serão alcançadas pelo Evangelho, muitas pessoas terão uma vida com Deus, mas alguns, no decorrer da sua caminhada, darão ouvidos, deixarão de ouvir o Espírito e começarão a ouvir espíritos enganadores. Se envolverão com doutrinas de demônios, e ao ouvir espíritos enganadores e ao aceitar doutrinas de demônios, alguns irão se apartar da fé, irão perder a fé, deixarão de ouvir a voz do Espírito e seguirão outros espíritos, que muitas vezes estarão falando através de homens hipócritas. Por isso diz o versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, homens que se apresentarão talvez dizendo que são ministros de Deus, mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que se os próprios demônios conseguem se transvestir como os anjos de luz, eles também farão assim aos seus ministros. Os ministros do inimigo também conseguem enganar. Eles se apresentam como ministros de Deus, mas na verdade são ministros do mal, do nosso inimigo. São hipócritas, são mentirosos, falam mentiras, e eles têm a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Quando você cauteriza uma parte do corpo, você perde a sensibilidade. A mente destes homens que estão se apartando da fé, das pessoas que vão se apartando da fé, estão cauterizadas, ou seja, estão perdendo a sensibilidade. Sensibilidade espiritual, sensibilidade para a voz do Espírito Santo. São pessoas que, quando creram no Evangelho, o Espírito Santo falou de forma tão poderosa em seu coração, que essa pessoa orava, que essa pessoa jejuava, e que o desejo dela era viver em santidade para Deus. Mas à medida que vai se afastando, vai começando a achar que isto não tem problema.
aquilo ali não tem problema. Isso aqui é exagero demais, não precisa tudo isso. E a fé vai esfriando, e vai se apartando, e a mente vai cauterizando. A mente vai se cauterizando. Muitas pessoas vão deixando de crer coisas que a Bíblia nitidamente diz que é pecado. E muitos estão praticando, achando. Haja vistas muitas igrejas que estão sendo abertas, as chamadas igrejas inclusivistas, que aceitam o comportamento das pessoas que a Bíblia declaradamente diz que é pecado. Mas alguns ministros, para agradar a multidão, ou como Pedro escreve em sua carta, ministros do inimigo, fazendo negócio da fé. Porque, amados irmãos, não podemos negar que, infelizmente, muitos homens fazem negócio da fé. Muitas pessoas veem na oportunidade de abrir uma igreja, muitos pastores, muitos ministros, verem a oportunidade de ganhar dinheiro. São hipócritas, são nuvens sem água, como o apóstolo diz. São homens enganadores, que fazem das pessoas comércio, dão ouvidos a espíritos demoníacos, são mestres segundo a concupiscência das pessoas. Mas o Espírito Santo diz que nos últimos dias isso iria acontecer. E se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, este é um aviso de Deus para você. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, minha irmã. A Bíblia diz que Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 24, ele estava dizendo que a manifestação dos falsos mestres, dos falsos cristos, dos falsos profetas, nos últimos dias seriam tão grande, que se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. A operação do engano está aí. Paulo, em Atos capítulo 20, ou se não me engano, versículo 21, ele estava se despedindo da igreja ali em Mileto, em Éfeso, dizendo que ia para Jerusalém. E ele já disse: quando eu sair daqui, eu já deixo vocês avisados, virão falsos mestres aqui, virão falsos obreiros tentando. Basta um obreiro de Deus sair para os falsos quererem chegar. Paulo avisou sobre falsos mestres, Pedro avisou sobre falsos mestres, Judas escreve sobre falsos mestres, João escreve sobre falsos mestres, Jesus falou sobre falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos. E o Espírito de Deus te alerta nesta noite: toma cuidado, meu irmão. Não é porque é gospel, não é porque tem o título de pastor, não é porque tem o nome de evangélico vai aceitando, não. Confirma nas escrituras se é bem assim. Porque, por isso, Paulo sabendo isso, por isso em segunda carta ele escreve: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Meu irmão, minha irmã, você não precisa de nada além da palavra de Deus na sua vida. Paulo escreve a Timóteo, diz: Timóteo, pregue a palavra. Somente o Espírito Santo e a palavra de Deus pode preservar a sua vida do engano. Somente a operação do Espírito Santo e a genuína palavra de Deus pode te guardar neste momento tão difícil. Estamos vivendo um momento difícil do mundo, um momento difícil da igreja na terra. A igreja precisa estar atenta à voz do Espírito Santo. Você precisa estar atento à voz do Espírito Santo.
Timóteo está dizendo: pregues a palavra, instes a tempo, ou seja, insista fortemente, fale constantemente, em tempo e fora de tempo. Mas se você volta no versículo anterior, o versículo 1 diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Veja bem, irmãos, o Espírito Santo, que habita na vida do verdadeiro crente, avisa que os últimos tempos serão os últimos dias de apostasia, de afastamento premeditado da fé. E Paulo está dizendo que devemos pregar a palavra, porque esta palavra em tempo e fora de tempo, ensinando. Mas vem cá, irmãos, vamos analisar qual é o perigo que corre aquele que está se apartando da fé. Qual é o perigo que sofre, que corre o crente que está se afastando da fé? Está aqui. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Todos nós sabemos que já tem um dia determinado por Deus, no qual todos nós nos apresentaremos diante dele. Jesus Cristo será o juiz, e ele há de julgar os vivos e os mortos. Veja, amados, as pessoas podem seguir a doutrina de demônios, podem amontoar mestres segundo as suas concupiscências. Mas vejam bem, quando nós continuamos o versículo 3, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, coceira. É como se alguém estivesse coçando os dois ouvidos, e você tentando falar com ele, a pessoa não vai te ouvir. Paulo está dizendo, o Espírito Santo está dizendo que nos últimos dias as pessoas não terão ouvidos para ouvir a sã doutrina, porque estarão preocupados em satisfazerem as suas concupiscências. O que é concupiscências? Desejo incontrolável das coisas que Deus não quer que você seja, das coisas que Deus não quer que você tenha. É desejo, é paixão carnal. Os últimos dias dos homens na terra será marcada por homens e mulheres que fazem tudo para satisfazerem as suas paixões carnais. E alguns homens se apostatando da fé, dando ouvidos a demônios, farão igrejas, farão ministérios, com o objetivo de satisfazer a carnalidade desta humanidade caída e perdida. Mas qual será o resultado disto? Pessoas na igrejas mortas espiritualmente, insensíveis a Deus, insensíveis à palavra de Deus, insensíveis à revelação de Deus. Muitas pessoas estão na igreja, mas não tem prazer em Cristo, não tem prazer na palavra, não tem prazer no Espírito Santo, não tem prazer na presença de Deus. Porque estão buscando satisfazer a carne, porque há ministros, há homens enganadores, há obreiros hipócritas, ensinando a igreja que ele pode vir, dizer que Jesus Cristo é o Senhor, mas satisfazer as suas paixões carnais no pecado. Alai shurikanda lamahai. E qual é o resultado disto? Homens e mulheres que se dizem cristãos, enveredados em coisas perversas, enveredados em todo tipo de pecado, insatisfeitos, sem paz. Pois o livro de Jó, um dos seus amigos, no meio do seu discurso diz: quem pode endurecer o coração para Deus e ter paz?
Nós pregamos o Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, que é aquele que traz descanso para a alma. Mas nunca vivemos uma época de crentes tão desanimados, crentes tão prostrados, crentes tão inquietos. E por que isto? Porque estão buscando satisfazer a carne. Porque que muitos não buscam mais se satisfazer em Deus, porque já encontraram substitutos para Deus. Por isso que o apóstolo está dizendo: amontoarão doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Os últimos tempos haveriam homens e mulheres que virão na igreja, que irão dizer que servem a Deus, mas essas pessoas não querem abrir mão do pecado. Mas não abrindo mão do pecado é impossível a um homem ou a uma mulher servir a dois senhores. São pessoas que estão desviando seus ouvidos da verdade. Mas veja bem, irmãos, Cristo haverá de julgar os vivos e os mortos. Para os crentes que servem a Deus, a Bíblia fala de um tribunal, o tribunal de Cristo. Para aquele que for fiel, para aquele que servir a Deus, na ocasião do arrebatamento da igreja, estando em dia com Deus, estando servindo a Deus fielmente, será arrebatado e imediatamente levado ao tribunal de Cristo, onde será julgado as suas obras para recompensas no reino de Deus. Não é julgamento para a salvação, mas para galardão, para recompensa. Ou seja, meu irmão, você como crente, como fiel, quanto mais fizer para Deus, maior será a sua recompensa no reino de Deus. Mas aquele que ficar, aquele que se desviar, aquele que se apartar da fé, onde se encontrará ele? Pois Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. E Pedro diz que é melhor nunca ter conhecido o Senhor, nunca ter conhecido a verdade do Evangelho, do que ter conhecido e depois se afastar. Conjuro-te, pois, diante do Senhor Jesus Cristo, de Deus, de Jesus, que haverá de julgar os vivos e os mortos. Onde vão estar esses falsos mestres? Onde vão estar esses homens que defendem comportamento perverso? Onde vão estar esses que dizem que Deus é amor e aceita toda sorte de comportamento? Todas estas pessoas estão no capítulo 20 de Apocalipse. Todos esses movimentos, todos os mentirosos, todos os cães, todos os roubadores, todos os sodomitas. As pessoas dizem: a Bíblia não fala de mim, a Bíblia fala do pecador sem Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Ali está toda a humanidade sem Cristo. Olha o que João viu. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi
achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aqui está o destino daqueles que se apostam da fé, que se afastam de Deus, daqueles que dão ouvidos a falsos obreiros, a falsos mestres, que dão ouvidos a doutrinas de demônios, que não estão preocupados em ouvir a voz do Espírito Santo. Se os irmãos observarem um detalhe no livro de Apocalipse, muitas pessoas olham o diabo e veem ele como o pior inimigo de Deus. Mas quando os irmãos leem o capítulo 18 do Apocalipse, você vê o juízo de Deus vindo sobre a Babilônia, o falso sistema religioso e político que tem desviado e que tem levado muitas pessoas à feitiçaria, que tem levado as pessoas a toda sorte de espiritismo, de toda sorte de rebelião contra Deus. E no capítulo 18 é o juízo sobre a Babilônia. O anjo diz: caiu a grande Babilônia. E fala dos homens da terra, dos homens de negócio, lamentando a queda da cidade. Depois no capítulo 19, no final, está falando da guerra do Armagedon e da volta de Cristo gloriosa, e ele vencendo o exército da besta, do anticristo. Mas vejam bem, o diabo, nós vemos ele como o pior inimigo de Deus, mas quando ele vem na batalha do Armagedon, no capítulo 19, a Bíblia diz que o falso profeta e a besta, que é o anticristo, Deus lança os dois vivos no lago de fogo e enxofre. São dois homens que conseguiram se tornar pior do que o diabo, porque eles inauguram o lago de fogo e enxofre primeiro do que o diabo. Porque o ser humano consegue ser pior do que o diabo muitas vezes. Depois disso, Satanás é preso e depois solto por um período de tempo, e então Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre. Os irmãos estão percebendo? No final do livro de Apocalipse, pouco a pouco Deus está eliminando todos os seus inimigos na história. Primeiro a falsa religião, primeiro o falso ensino, falso tudo é destruído. Depois o anticristo e a besta, depois o diabo. E então é posto um grande trono. A morte, o inferno, todos esses entregam os seus mortos. E então Deus lança a morte no lago de fogo e enxofre. E então depois Deus lança o inferno e lança tudo. E nas listas, nessa lista final de inimigos de Deus que vai sendo destruídas aos poucos, quem é o último? Quem é o último? Todo aquele que não foi achado no livro da vida. Porque o homem sem Deus é inimigo de Deus. A palavra é bem clara e diz que todo homem, toda mulher que não ouve a palavra de Deus, que não crê na palavra de Deus, Deus vê esta pessoa como inimigo. Aquele que se aparta da fé, aquele que não ouve a voz do Espírito Santo, e ele será o último na lista, será lançado no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que ali arderá para sempre. Mas irmão André, você veio hoje pregar essa mensagem para me desanimar? Para me arrebentar? Não. Se você é crente, você tem o Espírito Santo de Deus. Se você é crente, você entende o que o Espírito Santo está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jeremias escrevendo diz: de que se queixam os homens? Queixam-se dos seus próprios pecados. Vivemos um tempo, irmãos, onde as pessoas buscam diversão, onde as pessoas buscam prazer, onde as pessoas buscam se satisfazer em muitas coisas. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: não é pecado você buscar a sua alegria, não é pecado você buscar prazer,
Não é pecado você buscar satisfação. É pecado você buscar estas coisas fora de Cristo. Nada pode satisfazer mais a sua alma do que Jesus Cristo. Nada pode dar mais paz à sua alma do que Jesus Cristo. Nada pode te dar mais alegria do que Jesus Cristo. Nada pode renovar mais a sua força do que a palavra de Cristo, do que o Espírito de Cristo, meu amado irmão. Aleluia, nada é melhor, nada pode te satisfazer mais do que o Espírito Santo. Porque diz a palavra, e já estou terminando, Jesus lá em João capítulo 7, versículo 37, se eu não me engano, no último dia da festa, ele se pôs de pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pois aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Os falsos mestres terão êxito, porque as pessoas buscarão satisfazer-se nas suas concupiscências. Os homens buscarão prazer nos seus desejos incontroláveis, em suas paixões. Mas isto é um abismo chamando outro abismo. O homem nunca se cansa de pecar. O pecado nunca pode satisfazer a sua alma. Mas se você nesta noite tem sede, dizia já um pensador cristão, que antes de ser cristão foi ateu, e ele chegou à conclusão de que Deus existia, ou de que algo a mais existia, baseado num pensamento. Se nada que você olha nesse mundo, se nada do que você faz nesse mundo satisfaz a você, se você vive nessa vida, tudo o que você faz, você sente que existe algo, que o seu espírito deseja algo superior, isto prova que existe algo além daquilo que você enxerga. Se nada neste mundo satisfaz o teu coração, isto mostra que existe algo além deste mundo. E esse algo além deste mundo é o Senhor nosso Deus, que na cruz do Calvário declarou o teu amor à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o lago de fogo e enxofre, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo viesse a ser salvo por ele. Amado irmão, amado ouvinte, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo, ouve a voz deste Deus que te ama. Não creia nas mentiras, não creia nos falsos ensinos que vos deixa ficar presos aos vossos pecados. A maior alegria está em ser liberto do pecado. A maior alegria está em ser cheio do Espírito Santo. A maior alegria está em usufruir a presença de Deus e saber que Ele em breve virá e com Ele viveremos para sempre, para a glória do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Com a permissão dos irmãos, estaremos fazendo uma oração. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Alai shurikanda lamahaya. Eita rama shurikanda lamahaya. Oh, aleluia, aleluia. Nós vamos estar orando. Se Deus falou contigo nesta noite, se o Espírito Santo moveu o seu coração nesta noite, ou se a semelhança
dos discípulos no caminho do Emaús, você pode dizer nesta noite: enquanto eu ouvia a palavra, o meu coração ardia. Se o teu coração está ardendo pela palavra de Deus, ora comigo nesta noite. Vamos orar nesta noite, pedindo para que o Senhor nos mantenha firmes na tua palavra, pedindo para que o Senhor nos mantenha sensíveis à voz do Espírito Santo, que o Senhor possa falar mais e mais e de maneira mais clara ao seu coração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Pai, nesta noite, pela oportunidade que estivemos em tua presença, Senhor. E eu creio, ó Pai, que o Senhor esteve falando com a tua igreja, falando com os teus filhos. Pai querido, que o teu Espírito Santo possa falar de forma mais clara, Senhor, aos teus filhos, que a cada um de nós que aqui estamos nesta noite, aquele que está sendo alcançado pela internet, pela rádio, meu Deus, onde quer que esteja, meu Pai, que o teu Espírito que é onipresente, que o teu Espírito que é poderoso, possa estar se movendo, Senhor, que o teu Espírito possa estar alegrando o coração dos teus filhos, que nós possamos sair daqui nesta noite renovados na tua presença. Pai querido, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja, nos despede em paz na tua presença, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, né, irmãos, por esta palavra abençoada aos nossos corações, né? Nos alimentamos e nos fortalecemos, não para ficarmos parados, mas para continuarmos marchando, né? Glória a Deus. Estava lendo esses dias o texto de Neemias, e ele diz assim, que os inimigos se levantaram, e que nenhuma mão estava a ferramenta do trabalho, e na outra mão estava a espada, né? Então, com a ferramenta se trabalha, com a espada se luta, né? E o cristão tem que ter sempre na mão a ferramenta e a espada para lutar e continuar trabalhando, sem desanimar, né? Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estiveram conosco nesta noite, no aeroporto da Balsa, do Gaminha, o Royal Palmer, e também do Roseira e do Tatu. Na próxima quinta-feira, dia 14, também a Cooperação Nobreville, Nova Europa, Odesto Degan, Ouro Verde e também Santa Amália, graças a Deus. As festas continuam, né, irmãos? Estamos aí no 10º encontro de casais, resgatando os valores perdidos na família. Então, a partir de amanhã, continua até sábado, e você é convidado. Venha, talvez alguns vieram, né? Achando que seria aqui hoje, mas foi lá no restaurante. E o palestrante, o pastor Ivan Barreto, de Capinópolis, né, de Minas Gerais, é um homem ensinador para casais, é um doutorado, um homem experiente, com certeza estará grandes ensinos da palavra do Senhor concernente à família. Vamos continuar orando pela pastora Lloyd. Ainda continua no hospital, vamos continuar orando pela nossa irmã Lloyd, vamos levantar um clamor a Deus, pedindo a graça, mas também em favor da mãe do nosso companheiro, nosso irmão Alessio, e por todos aqueles que estão enfermos, nosso irmão Alain, e alguém da nossa família também que possa estar enfermo. Nós estaremos orando, pedindo a misericórdia do Senhor nesta noite. Vamos orar também pela netinha do pastor Valdeci, que também está enferma, pedindo a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor nesta noite. Se você crê, levante sua mão, vamos levantar um clamor pelos nossos irmãos que estão enfermos, para que Deus entre com providência e traga cura nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai que está no céu, no nome maravilhoso e bendito do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, pelos louvores entoados a Ti em adoração ao Teu nome, pela Tua palavra lida e pregada neste lugar, pela vida de cada um dos irmãos que estiveram nesta noite reunidos. Lhe pedimos ao Espírito Santo, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, que visita a todos os irmãos que estão enfermos nesta noite. Envia um anjo, Senhor, determinado à cura, para que esses irmãos se restabeleçam, para que retornem para os seus lares, e o nome do Senhor seja sempre glorificado em nossas vidas e nossos corações. Despeça ao Espírito Santo a tua igreja em paz, no nome de Jesus, para que tenha um restante de semana abençoado, produtivo, e aonde colocarmos as nossas mãos, haja um milagre e frutificação para a glória do teu santo nome. Certo, ó meu Deus, a tua grande vitória e do teu milagre, Senhor, na vida do teu povo, na vida de cada um desses obreiros, na vida, Senhor, dos nossos pastores que estão reunidos aqui naquele lugar, que o teu milagre e a tua providência seja sobre nós, e assim crendo, nós oramos em o nome de Jesus. Pastor Joel estará nos dando a bênção
em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.